O S em Ação é um movimento criado pelo setor empresarial do Espírito Santo para compartilhar experiências e desenvolver projetos de apoio à gestão pública. Mas quais os planos dos empresários para 2023? Para responder essa pergunta, conversamos hoje com Nailson Dalla Bernardino, diretor-presidente do S em Ação. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Nailson, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, em nome do Espírito Santo em Ação, o convite de poder estar hoje conversando com vocês, fazendo um pouco uma retrospectiva do movimento e falando também dos próximos passos que nós faremos a partir do ano de 2023. O S em Ação nasceu no início dos anos 2000, um momento em que o Espírito Santo passava por diversas crises políticas, econômicas. Dentre as iniciativas do movimento, quais foram mais marcantes, quais contribuíram mais para o desenvolvimento do Espírito Santo, da sua opinião, Nailson? Eu percebo assim, o Espírito Santo em Ação ele nasceu num momento muito delicado no nosso estado, com um propósito bem específico, e através da mobilização empresarial nós contribuímos aí para uma melhoria do ambiente como um todo, o ambiente institucional, a relação público-privada, e a partir daquele primeiro momento, ou seja, de uma reconstrução aí das relações entre os setores, continuamos fazendo a união do setor empresarial, elaborando projetos de longo prazo, especificamente o plano ES 2025, ES 2030, onde a gente pavimentou ali algumas diretrizes, alguns projetos com evidências para que o Estado pudesse evoluir, o Estado, o nosso ambiente aqui, capixaba, se relacionar melhor com o empreendedor, criar um ambiente mais favorável, e dessa forma a gente vem evoluindo ao longo do tempo. Ao longo desse período também fomos protagonistas aí na metodologia para trazer para o Espírito Santo a metodologia da Escola em Tempo Integral, metodologia que hoje está amplamente divulgada e trabalhada tanto no Estado quanto em alguns municípios e que vem colocando o Espírito Santo em uma posição de destaque aí na educação. Então, assim, em resumo, o início realmente com essas pessoas, alguns empresários que se reuniram para que pudesse tirar o Espírito Santo de uma situação delicada que se encontrava, e mais atualmente olhando esse olhar de longo prazo, com projetos que perpassam governos e que possam cada dia construir uma sociedade melhor e mais justa. Como você mencionou, o S em Ação nasceu com uma pauta clara, era um objetivo, mas muitas mudanças ocorreram, da criação do S em Ação para hoje. Qual que é a agenda do S em Ação hoje, Nailson? Nós somos divididos. Primeiro que o Espírito Santo em Ação é uma instituição transversal. Nós temos dentro da nossa organização empresários de vários segmentos, que são as pessoas físicas, os empresários associados ao movimento, e mantenedores também de diversos segmentos da economia. Então, ele é uma organização, o Espírito Santo em Ação transversal, pautado na melhoria da relação público-privado, e pautado nesse desenvolvimento de todo o Estado do Espírito Santo. A partir disso, nós somos divididos em eixos estratégicos. Gestão pública eficiente, com transformação digital e transparência, é um eixo que nós atuamos. Educação básica e profissionalizante, é um eixo muito forte também de atuação do Espírito Santo em Ação. Formação e desenvolvimento de novas lideranças. É importante a gente pensar o futuro e quem serão as lideranças, tanto da iniciativa privada quanto no setor público, que vão estar dando sequência aos trabalhos aqui no nosso Estado. O fortalecimento das redes e instituições empresariais, conectamos todo o Estado do Espírito Santo através das associações empresariais que estão localizadas em diversos municípios e regiões do Espírito Santo, formando uma rede de trabalho e de voluntários em prol desse desenvolvimento. E, como eu disse, o quinto eixo fica na linha do olhar de longo prazo, do desenvolvimento através de plano, de planejamento,
com projetos com evidência. Então, são essas 5 verticais. De forma resumida, gestão pública, educação, formação de lideranças, o desenvolvimento de redes e o planejamento de longo prazo. É dessa forma que nós organizamos o movimento e convidamos, né, os nossos voluntários a estarem contribuindo com sua capacidade, o seu conhecimento sobre essas temáticas, e a gente fazendo esse diálogo aí com vários atores do Estado e conexão com outras iniciativas positivas no âmbito nacional e até mesmo internacional, para que a gente possa dar tração ao nosso Estado do Espírito Santo. Ao assumir o ES em Ação, né, você assumiu recentemente, né, no meio do ano, você destacou que a modernização dos órgãos públicos seria uma prioridade para o movimento, né? Como avançar nessa questão? Bom, realmente essa é uma pauta importante do Estado e que nós buscamos contribuir. A gente percebe evoluções no setor público no que diz respeito à utilização da tecnologia, tanto na esfera federal, esfera estadual, em alguns municípios, mas entendemos que a gente tem que acelerar utilizando a tecnologia, a digitalização dos serviços, com foco em melhorar a experiência do usuário, que é o cidadão, e fazer entregas mais relevantes, reduzindo o custo para o Estado e também para as pessoas que utilizam o serviço. Às vezes, a gente coloca que o custo do serviço é só a estrutura pública que está disponível para o cidadão. E, na realidade, nós temos todo um deslocamento por parte do cidadão para poder chegar quando ele tem um atendimento de um serviço físico. Então, nós entendemos que o mundo digital vem para contribuir para que a gente possa facilitar a vida das pessoas e fazer entregas relevantes através do uso correto da tecnologia. O Estado brasileiro, há muito tempo, já utiliza de tecnologia, especialmente quando a gente fala da nossa prestação de conta do ponto de vista tributário. Então, aqui as pessoas físicas sabem, já conhecem os sistemas, por exemplo, da Receita Federal, de declaração de imposto de renda, que é muito importante. No entanto, a gente olha agora com a disponibilização de outros serviços. Infelizmente, durante o período da pandemia, isso foi acelerado, a gente percebeu aí consultas online, marcação de consultas através de sistemas digitais, e o que nós pregamos é que o Estado se utilize dessa tecnologia para entregar serviços com menor custo, tanto para o Estado quanto para as pessoas que utilizam dos serviços públicos. Então, é dessa forma que a gente enxerga um momento de contribuir, registrando aqui avanços que temos vistos, tanto no Estado, na Executivo Federal, também em alguns municípios, para entregar soluções digitais para os seus munícipes. Agora, convidamos para participar da conversa o superintendente do ES em Ação, Luciano Gollner. Luciano, muito obrigada por participar, seja bem-vindo. Agradeço, bom dia, é um prazer estar aqui para falar do Espírito Santo em Ação e poder contribuir com informações aí sobre a nossa instituição, sobre o trabalho que a gente tem feito pelo Estado. Luciano, o ES em Ação também tem iniciativas ligadas à formação de lideranças, né? O que é o Be Leader? Bom, o Be Leader é uma iniciativa que a gente desenvolveu a partir do ano. Nos últimos 2 anos a gente vem desenvolvendo essa iniciativa. Tem o objetivo de aproveitar o potencial de lideranças que são formadas, que passam por diversos institutos que se preocupam e que se dedicam a formar lideranças. E a gente pensando em como integrar essas lideranças, como de fato criar espaços para a criação ali de conexões, de sinergias, de comunidades de lideranças engajadas com o desenvolvimento do Estado e, por que não, do Brasil. Então, o Be Leader nada mais inicialmente, ela surge como um conceito de construção de uma plataforma de conectar tanto aquelas organizações que formam lideranças, mas também o produto aí, né, as pessoas que passaram por essas organizações e o papel ali de ajudá-las a se organizar, a se engajar nos temas prioritários para o Espírito Santo.
Então, esse é o conceito do Be-Leader, e agora a gente vem avançando para além disso, né? Na prática, de fato, ali, né? Na construção de uma comunidade de líderes que possam viver a experiência dos problemas, os desafios do Espírito Santo, e que se engajem nessas pautas e possam, de fato, ocupar posições, contribuir no debate e ajudar aí a levar o Estado para frente. Agora, voltando a falar com o Nailson, as eleições de outubro definiram, né, os novos governos, o estadual e o federal. O S.A.Ção tem alguma perspectiva quanto a essa nova fase? O ano de 2023, né, se iniciar com um novo mandato no Executivo Estadual. Entendemos que durante a campanha foi colocado de forma clara o caminhar, né, que o governador Renato Casagrande espera no próximo mandato, também uma composição de governo com o seu vice-governador, e também agora na reformulação que ele vem fazendo no seu secretariado. Esperamos que nos próximos dias, ao ser anunciado, que a gente possa fazer essa interação positiva, visando que os projetos com evidência sejam mantidos e outros, né, tantos, sejam colocados em prática aqui no Estado do Espírito Santo. Em relação à mudança no Congresso, no Executivo Federal, nós entendemos que a gente aguarda ainda também a divulgação dos principais nomes das pessoas que vão conduzir aí os ministérios, para que o setor empresarial possa também fazer uma melhor leitura de cenário. Mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de que o Brasil se fortaleceu muito ao longo dos anos, o Espírito Santo também, né? A gente falou rapidamente aí dessa retrospectiva desde o início do Espírito Santo em Ação. Então, hoje, muitos instrumentos, muitas instituições para fazer com que a gente continue avançando, continue entregando evoluções para toda a sociedade. Essa é a nossa expectativa, mas, obviamente, que após aí as equipes estarem nos seus cargos, todas as equipes colocadas, a gente vai entender melhor esse cenário e a pauta de trabalho para o ano de 2023, no que diz respeito aí aos novos mandatos, tanto do Congresso quanto de presidência, né, e governo do Estado do Espírito Santo. Luciano, o S em Ação também realiza projetos na área de educação, né? Quais são as ações previstas para 2023 nessa área? Bom, a gente vai continuar ali com muita força, com muito afinco, acompanhando e apoiando ali as iniciativas da política pública das escolas de tempo integral. Isso, a gente tem um histórico desse trabalho desde 2014, quando a gente ajudou a trazer essa metodologia aqui para o Estado, ajudamos ao Estado a entrar aí numa trajetória muito bacana aí do avanço da política de tempo integral. E em 2018 a gente começou a fazer o mesmo movimento para os municípios. Então, em 2023, a gente continua apoiando e articulando para o avanço dessa política, principalmente para os municípios. A gente acredita que esse movimento que aconteceu no Estado precisa acontecer no maior número de municípios possíveis. Uma outra frente muito importante, que também a gente já vem acompanhando há algum tempo já, também mais ou menos a partir de 2017, 2018, que é a alfabetização na idade certa. É uma pauta urgente. O Brasil, o Espírito Santo e o Brasil como um todo tem um desafio enorme nessa área. A gente ainda não consegue alfabetizar toda criança até os 7 anos de idade. Esse número ali gira ali de 30%, 40% ainda até os 9 anos de idade. A gente não consegue, a nossa escola ainda, infelizmente, não consegue garantir esse direito para nossas crianças. Então, essa é uma pauta importantíssima e urgente, principalmente por conta dos impactos da pandemia. Esse número que eu falei que agora ele é pior ainda, se eu botar aqui o impacto da pandemia. E uma outra frente que a gente também começa a discutir agora com mais afinco é a educação profissional. A gente precisa criar ali um arranjo público-privado para se discutir a educação profissional do Espírito Santo, principalmente porque ela precisa estar alinhada à demanda do mercado, olhar para os setores que estão se desenvolvendo, para os novos setores que estão surgindo,
Então, a gente precisa avançar bastante nesse tema. Tem algum avanço que já vem acontecendo, mas a gente precisa acelerar isso, porque, de fato, a gente está ficando para trás nesse tema aí, a gente precisa ajudar a botar velocidade. A gente está colocando, então, toda essa expertise, essa capacidade que a gente desenvolveu de criar redes, de articular instituições em prol desse assunto. Nailson, você comentou anteriormente sobre a participação do ES em Ação na elaboração do Plano de Desenvolvimento 2030, né? Existe uma possibilidade de revisão? Se conversa sobre isso? Como está essa questão? É sempre importante registrar que essa é uma pauta do Espírito Santo em Ação, junto com outros entes da sociedade organizada, pensar o futuro, pensar as diretrizes que vão levar o Espírito Santo a ser um Estado cada vez mais competitivo, moderno. E nessa linha é sempre importante a gente estar atualizando, né, esse mapa de navegação da sociedade. Atualmente nós temos o 2030, temos outras entidades com verticais mais específicas que também trabalham seus planos, e como nós somos uma entidade transversal, a ideia é consolidar um plano único para o Estado, né, enxergando aí para onde nós vamos e o que nós vamos fazer para alcançar esses objetivos. Então, é uma intenção do movimento, nessa passagem agora de governo, né, nesse novo mandato, a gente poder conversar e dialogar com o setor público, buscando aí a atualização desse plano, colocando aqui algumas variáveis atuais, né? A gente não pode deixar de falar da questão do meio ambiente, das questões da tecnologia, e são situações que no plano anterior estavam presentes, mas não com a ênfase que nós precisamos dar neste momento. Então, entendemos que é um momento importante para revisitar, sim, o planejamento de longo prazo do Estado, incluindo essas variáveis, todas essas questões sociais também, e como vem influenciando o comportamento das pessoas, e como o Estado pode responder de forma mais célere a essas demandas de toda a sociedade. Então, está no nosso escopo a intenção de renovar, sim, esse planejamento de longo prazo do Espírito Santo, mas deixar claro que não é um trabalho só do Espírito Santo em Ação. O Espírito Santo em Ação ele acaba capitaneando várias iniciativas, mas envolvemos toda a sociedade nesse projeto de pensar o Estado para o futuro. E, Luciano, como é que está o planejamento de longo prazo do ES em Ação na prática, né? Bom, a gente tem um trabalho, uma missão ali está dada agora. A gente tem como você já falou no início da entrevista, uma diretoria que tomou posse agora agora em junho do ano passado, e a gente tem um trabalho até 2026, prioritariamente, lógico, para encaminhar para as próximas gestões, focado nesses 5 temas prioritários que o Nailson já comentou, né? A educação, a formação de liderança, a construção de redes, o pensamento de longo prazo, e a gestão pública eficiente com foco ali na transformação digital. Então, a partir desses eixos estratégicos que foram colocados, a gente se organizou, cada diretoria tem uma prioridade para um tema desse, e se estruturou com grupos de trabalho, com comitês temáticos, que são responsáveis por acompanhar, monitorar, gerar as evidências ali necessárias para a gente ir para o debate com a sociedade, ir para o debate com o setor público. Então, a gente está construindo agora, estamos concluindo agora até o final do ano o nosso plano de trabalho de 3 anos, que vai envolver isso tudo que a gente falou por agora, né? Olhando ali, sempre com essa perspectiva do longo prazo. A Ação trabalha uma agenda prioritariamente focada, a partir dessas evidências que eu falei, em pensar no Espírito Santo do futuro, sempre olhando o que a gente quer ser no futuro, precisando trabalhar agora, mas olhando para onde a gente quer chegar. Para encerrar, Nailson, 2023, 2004, quais os próximos passos do ES em Ação, né? Você falou do plano de desenvolvimento, mas tem outras ações previstas aí pelo movimento?
Mas antes ainda de responder a sua pergunta, Amanda, se você me permitir, aproveitando o espaço aqui dado para o Espírito Santo em Ação, registrar aqui que nós somos uma entidade formada por voluntários, né, mantida por algumas empresas. Hoje temos 30 mantenedores que apoiam esse trabalho, que na parte operacional técnica, né, executiva, é cuidada pelo Luciano Gold, que está conosco aqui hoje, é nosso superintendente, e toda uma equipe de trabalho que no dia a dia operacionaliza essas verticais, mas junto com a diretoria voluntária, outros colegas de trabalho que também estão doando seu tempo para ajudar nessa transformação do Estado do Espírito Santo. E nessa linha, aí agora respondendo diretamente a sua pergunta, 2023, nosso mandato é agora, né, até 2025, mas o Espírito Santo em Ação é pautado por uma continuidade na gestão. Então, tivemos várias gestões, cada um com um olhar de acordo com a necessidade do momento, e nós entendemos que esse momento é um momento de nos aproximar mais, tanto dos mantenedores, para ouvir as demandas, da rede empresarial, que é espalhada em todo o estado do Espírito Santo, e da sociedade como um todo, para que a gente possa, sim, olhar o que está acontecendo no momento, quais são os principais pontos de melhoria que nós vamos ter que trabalhar, e através dessa proximidade, desenvolver um trabalho, tanto nesse olhar, como eu falei, de longo prazo, quanto um trabalho mais tático e operacional, para a gente poder contribuir naquilo que for possível, para que o Estado do Espírito Santo avance, para que a gente tenha política pública com efetividade e entrega para o cidadão. E aí, entre os assuntos, né, entre os projetos que nós vamos estar trabalhando, a gente tem aqui a evolução, sim, o Luciano falou muito bem, a evolução da educação, dos projetos relacionados a essa área. Partimos do princípio que, através da educação, as demais verticais vão ser potencializadas, e abrir aí um diálogo ainda maior com os municípios, através da rede empresarial, para que a gente também leve essa transformação digital para os municípios, trazendo boas práticas que já são utilizadas no âmbito nacional e internacional. E aí, eu acho que a gente, comemorando os 20 anos do Espírito Santo em Ação no próximo ano, é um momento, sim, da gente fazer uma retrospectiva de tudo que nós contribuímos até o momento, mas também fazer um olhar para o futuro, para que a gente possa ir, através dessa organização das ideias, dessa mobilização do setor empresarial, contribuir para que a gente acelere muito entregas necessárias para toda a sociedade. Quando eu falo as 5 verticais que nós atuamos, mas também um olhar para contribuir no que está sendo bem feito em outras organizações, né? Hoje o Estado do Espírito Santo tem muitas instituições, muitas organizações que trabalham para promover o bem-estar, e nós entendemos que o Espírito Santo em Ação tem o potencial de aumentar a visibilidade e aumentar a articulação com o setor público, para que essas entregas efetivamente cheguem numa melhoria da sociedade como um todo. Então, é isso que a gente espera, e fica aqui o convite para as pessoas que não conheçam o trabalho realizado pelo Espírito Santo em Ação, que possam conhecer esse trabalho, que possam trazer suas críticas, suas sugestões. Estamos abertos para que juntos a gente possa contribuir para o Estado cada vez melhor e mais justo. Luciano, muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o Nailson e também aqui com a S Brasil, para a gente falar, explicar um pouco mais sobre a nossa instituição e deixar esse convite para conhecer um pouco mais o nosso trabalho e participar com a gente aí dos grandes temas ali que a gente vem discutindo com o Espírito Santo. Nailson, também muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês da S Brasil, Amanda, pela oportunidade de a gente estar falando um pouco mais sobre o trabalho do movimento empresarial Espírito Santo em Ação. Também parabenizar o Luciano pelas atividades operacionais do dia a dia do movimento, agradecer a toda a rede empresarial. Eu acho que o Estado ele se fortalece quando a sociedade ela participa das discussões, ela busca encontrar soluções. Não é só o setor público, toda a sociedade, todas as entidades têm uma relevância muito grande para que a gente possa participar do debate e buscar soluções conjuntas. Um mundo cada vez mais complexo, mais tecnológico, e requer que todos nós estejamos bem atentos
para encontrar as melhores soluções. Então, obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês e falando um pouco mais do trabalho desenvolvido por tantos voluntários. Esse foi o S Brasil Entrevista, um conteúdo da revista S Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br. Não esqueça de acessar também nossas redes sociais. Até a próxima!